pessoal, bem-vindos à nossa sexta e última semana da disciplina de Legislação e Políticas Ambientais. Ao longo do curso, ao longo dessas 5 semanas, nós fizemos uma introdução à legislação e às políticas ambientais, depois nós vimos os princípios gerais do direito ambiental, aqueles princípios que vão nortear a ação do Estado, na elaboração das leis ambientais. Vimos as principais leis ambientais brasileiras, vimos também o licenciamento ambiental, e um pouquinho do novo Código Florestal brasileiro. Tá? Hoje, na nossa sexta e última aula, nós vamos tratar do cumprimento, a importância do cumprimento das leis ambientais durante a gestão ambiental. Tá certo? Vamos lá. Primeiramente, a gestão ambiental. Vocês devem ter alguma disciplina específica sobre gestão ambiental. Tá? Um sistema de administração, esse sistema ele tem um foco na sustentabilidade, que seria aquela forma de conduzir a empresa de maneira sustentável, de modo que ela não agrida o meio ambiente. Tá? Ela possui essa gestão ambiental. Diversos tipos, diversas práticas, diversos métodos administrativos, sempre voltados a uma qualidade ambiental e a redução dos impactos ambientais das diversas atividades econômicas que nós temos, sejam industriais, sejam comerciais, de serviços, certo? De modo geral, ela tem também uma preocupação com os recursos naturais, que muitos deles são esgotáveis. Certo? Então, para uma gestão ambiental, nós devemos ter certas preocupações, inclusive o cumprimento da legislação ambiental. Tá certo? E a legislação ambiental, as leis ambientais, de modo geral, elas vão demandar o quê? Ações preventivas, tá? Ações que vão prever, vão evitar, melhor dizendo, danos ao meio ambiente. Ok? Nesse caso, cumprir a lei não significa apenas se adequar a uma norma, apenas cumprir com o que é escrito. Tá? Atualmente nós estamos vivendo aí uma nova cultura empresarial e que preza muito pelas questões ambientais. Tá certo? A ideia é o quê? Um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico, aliado também ao desenvolvimento social e ambiental, certo? Esse tipo de prática de desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento socioambiental tem ganhado aí muitas avaliações, muitos prestígios, tá, no meio econômico. Então a imagem da empresa que preza pelo meio ambiente tem ficado cada vez mais exaltada no meio econômico, certo? Bom, por que é interessante que nós tenhamos aí um conhecimento das leis ambientais na hora do nosso trabalho, dos nossos serviços? Primeiro, para que a empresa tenha um melhor desempenho, tá certo? Para que os profissionais envolvidos nessa empresa também cumpram suas funções, que as decisões sejam tomadas de maneira segura, tá certo? E esse tipo de preocupação, esse tipo de conhecimento das leis ambientais, ela vai evitar o quê? Diversos tipos de penalidades, multas, danos, responsabilização por danos causados, tá? Essa responsabilização pode ser por pessoa física ou pessoa jurídica, impedimento dos direitos, que seria o que? A paralisação das atividades dessa empresa. Então é muito importante que tanto a empresa de modo geral quanto os funcionários envolvidos conheçam e respeitem as leis ambientais, tá certo? Isso aí está muito ligado ao quê? A ideia de desenvolvimento sustentável, tá? Aquele desenvolvimento de modo a não agredir ao meio ambiente, certo? Bom, uma ideia muito difundida também aqui nesse meio do cumprimento das leis ambientais é a ideia da logística reversa. Tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente já viu um pouquinho sobre ela, que é a Lei número 12.305 de 2010,
ela traz, né, alguns dizeres sobre essa ideia de logística reversa. O que seria essa logística reversa? Tá? A volta, tá, do produto do cliente para o fabricante. Então nós temos aqui nesse esquema o que seria, né, a logística tradicional. Né? Você tem materiais novos, esses materiais novos passam por um processo logístico direto. O que seria esse processo logístico? Né? Primeiro ele é um suprimento, depois esse suprimento se torna um produto, depois esse produto vai para a distribuição. Certo? Esse é o processo logístico direto. O processo logístico reverso é o quê? Entra a ideia de recicláveis, materiais reaproveitados pelas empresas, tá? Que vão dar origem a suprimentos, esses suprimentos vão se transformar em produtos e aí esse produto será novamente distribuído. Tá? Então a reciclagem que está envolvida aqui nesse processo de logística reversa. E isso está sendo, né, muito difundido em diversos setores, certo? E pesquisas apontam que empresas que estão empregando este método têm economizado bastante na sua produção. Então, financeiramente representa um ganho no final da cadeia produtiva, certo? No final do processo. Nós temos aí redução de custos. Pequenas e médias empresas estão surgindo e se especializando, tá, nessa logística reversa. É um meio interessante para o mercado de trabalho. Tá? E a ideia é o quê? Que as empresas revejam a sua cadeia de produção e o que elas podem melhorar, o que elas podem transformar ali dentro, tá, para que essa logística reversa seja efetivada. Ok? Mais uma vez, a gestão voltada ao quê? Para a sustentabilidade, certo? Desenvolvimento sustentável. Vamos ver um caso aqui bem interessante, ficou famoso, né, no final do ano passado, foi o caso Volkswagen. Um caso, né, de uma grande empresa, de uma transnacional, né, que não respeitou, não cumpriu com as devidas leis ambientais, tá? E leis ambientais internacionais, certo? O que a Volkswagen vinha fazendo há bastante tempo e o caso explodiu na mídia no final de 2015? Ela falsificava, tá, os resultados das emissões dos poluentes de seus carros. Tá? Mais de 11 milhões de carros tiveram os seus resultados de emissão de poluentes adulterados. Tá? Então, eles tinham um software, né, único e exclusivamente elaborado e empregado para que, na hora dos testes de emissão de gases poluentes, esses resultados eram adulterados, jogados para baixo. Tá? Então, todos os carros da Volkswagen passavam no teste, emitiam a quantidade de poluente permitida pelas leis internacionais. Mas, na realidade, não era bem assim. Eles emitiam mais poluentes do que a legislação permite. Tá? Esse caso vinha sendo investigado desde 2009 e em 2015 explodiu a bomba. Certo? E quais foram, né, as consequências, o preço dessa fraude, o preço do não cumprimento adequado das leis ambientais? Nós tivemos vários. Tá? Primeiro, Volkswagen teve que pagar, né, terá que pagar multas bilionárias. Tá? Isso vai acarretar em vários outros prejuízos. Cortes nos planos de expansão. Então, a empresa iria se expandir por conta, né, dessa falsificação de resultados. Ela não vai mais se expandir, vai ter que pegar o dinheiro e investir o quê? Pagar nas suas dívidas, tá certo? Queda nas ações, as ações da Volkswagen no mercado internacional caíram drasticamente após esses resultados. Tá? A nota de investimento, que está muito relacionada, né, ao nível de segurança de investimento nessa empresa, foi rebaixada, certo? O mercado, né, passou a ter a Volkswagen, a olhar a Volkswagen com descrédito e os consumidores, de modo geral, né, perderam confiança na empresa. Aí é que a gente vai fazer uma relação com aquela cultura de desenvolvimento ambiental, uma imagem de uma empresa sustentável, de uma empresa ecologicamente correta. Né? A Volkswagen não tem essa imagem, muito pelo contrário. Além desses prejuízos financeiros, nós trazemos aí um prejuízo ambiental, né, incalculável
nós vivemos aí em um mundo de mudanças climáticas, né? Alguns cientistas vão falar de aquecimento global, outros não, mas é fato que nós temos aí algumas alterações climáticas e é fato também que nós, seres humanos, né, com a emissão de gases poluentes nas diversas atividades econômicas, contribuímos para isso. A Volkswagen, né, está contribuindo para isso, tá certo? Bom, de modo geral, então, né, a importância do cumprimento das leis ambientais. Né? Todos os ramos da indústria, né, devem estar adequados às leis ambientais, seja o comércio, seja os setores de serviços, os diversos setores industriais, tá certo? Esse tipo de prática, né, além de valorizar o meio ambiente, além de valorizar a qualidade de vida, tem conquistado novos clientes, principalmente aqueles clientes ecologicamente corretos, tá? Clientes exigentes. O marketing verde, né? Os selos verdes que existem podem ser utilizados. Então, uma empresa que contribui para o meio ambiente, então ela pode explorar esse tipo de imagem, empresa ecologicamente correta, dentro do mercado, né? Isso é muito bem visto, tá certo? E vai, além disso, evitar uma série de problemas ligados principalmente à qualidade de vida, tá? A qualidade socioambiental, certo? Evita o desmatamento, evita a poluição do ar, da água, doenças, tá? Diversos tipos de doenças causados por poluição no ar, na água, no solo, tá? E o caso Volkswagen deixou, né, uma frase para a gente conhecida, que vale, né, a gente fazer uma relação a esse meio aqui da legislação ambiental, do cumprimento das leis ambientais, que é o quê? É melhor prevenir, né, se adequar do que remediar. Né? No caso da Volkswagen aqui, remediar está custando muito caro. Ok? Bom, pessoal, essa é a nossa última aula, foi um prazer, tá? E até uma próxima oportunidade. Tchau!